Sejam todos bem-vindos. Esse vídeo dá início a uma série que é um pouco diferente do que tem acontecido, tanto que vai ser uma playlist à parte. Eu optei por fazer, começando com esse vídeo, uma série contando um pouco da minha história, né? Serão alguns vídeos para traçar um pouco a trajetória e como que eu cheguei aqui hoje fazendo o que eu faço da forma que eu faço. Isso porque muitas vezes, eventualmente, uma pessoa que eu acompanho ou outra pergunta ou surge uma curiosidade. E eu acho que é interessante também, até porque, como eu já falei numa postagem anterior, somos produtos da nossa própria história. E hoje eu vejo que não tem aquilo que a gente coloca no mundo é o que está dentro da gente. Então, eu sou a minha mensagem nesse aspecto. E eu sou a história que eu tive e os aprendizados que eu fui tendo. Então, de alguma forma, aquilo que eu coloco no mundo é o que eu fui captando ao longo da minha trajetória. Por isso, esses vídeos que começam com esse agora. Esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre como me tornei médico, como que eu cheguei até a faculdade de medicina. Tá? Bom, eu nasci em 1977, em Sorocaba, estado de São Paulo. O segundo filho de uma família, né? Tinha minha irmã, 1 ano e 10 meses mais velha. Eu cursei boa parte da minha vida em escola pública, inicialmente uma escola estadual, depois uma escola municipal, até o primeiro colegial, lá em Sorocaba, né? E a primeira profissão que eu me lembro de ter me dado conta que, mais sério, né? Tinha aquelas coisas, piloto de Fórmula 1, piloto de avião, astronauta, né? Essas coisas que... A primeira profissão que eu pensei mais seriamente foi engenharia e arquitetura. Acho que um pouco por influência de um tio engenheiro, né? Que eu convivi ali um pouco com ele, até cheguei a tentar trabalhar ali com ele, ajudá-lo em alguns projetos e tal, desenhando, né? Riscando ali. Na época usava-se prancheta, faz algum tempo isso. Mas a minha primeira concretização profissional foi programando. Na época usava-se DBase 3 Plus, né? Quem é mais antigo vai saber o que é. Eu fiz cursos, né, de programação, de computação, tinha lá o computador e fazia uns programinhas, ganhava algum dinheirinho com isso na adolescência. Fiz umas coisas que hoje eu olho e falo, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Fazia umas coisas bacaninhas até. Né? Tinha jeito pra coisa. Essa foi a primeira coisa que ficou um pouco mais de tempo, tanto que num dado momento eu pensei até em fazer colegial técnico em processamento de dados, que era o que tinha na época. E eventualmente fazer faculdade de análise de sistemas, para me aprofundar, porque realmente acho que eu fazia bem, fazia legal aquilo ali. Né? Tive até alguns desafios, foi interessante isso. Né? Aí uma outra passagem que um tio meu que trabalha com música, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu queria um programa que eu pensasse uma palavra que tem no meio do nome da música e ele desse e encontrasse essa música. Enfim, deu um trabalhão, foi um baita quebra-cabeça, mas eu consegui fazer. Era uma rotina lenta, demorava horas para rodar, conforme maior o banco de dados, mas funcionou. Basicamente, é o que o Google faz hoje. Você joga lá uma palavra, aparece alguma coisa, mas dentro de um banco de dados, o Google é algo muito maior, mas foi engraçado isso. Bom, aí veio o segundo colegial, né, do primeiro para o segundo colegial. A escola que eu estava no primeiro colegial é uma escola municipal, ela começou a ter muito problema e eu me dei conta que permanecendo lá, talvez eu não conseguisse passar em nenhuma faculdade. Aí eu conversei com os meus pais e mudei para uma escola particular, onde eu fiz o segundo e o terceiro colegial. E aí que começou a se abrir, né, um pouco mais o campo. Era uma escola mais forte, puxava mais coisas e tal, travei contato com muitos conhecimentos, foi uma época de grande desenvolvimento intelectual aí do saber das coisas.
E em algum momento ali eu cheguei até a pensar em fazer direito, mas foi algo que passou muito rápido. Eu tinha uma namorada na época que queria prestar medicina, isso me fez olhar um pouco para a medicina, muito, né? Obviamente, tanto que fiz. Minha irmã já estava cursando nessa época o primeiro ano de medicina, e aí fui prestar o vestibular, prestei para medicina. Na época, prestei 4 faculdades, né? Eu morava em Sorocaba, prestei a PUC de Sorocaba, a Unesp, a Unicamp e a FUVEST, que compreendia a medicina da USP, a Escola Paulista de Medicina, ainda não era a Unifesp, a Santa Casa e a USP de Ribeirão. Acabou que passei lá, na verdade, em todas elas, no fim das contas, e acabei optando pela USP, que foi aí quando eu me mudei da casa dos meus pais, em Sorocaba, com 17 anos de vida, para São Paulo, para começar a faculdade. Confesso que foi um choque, né, em vários aspectos. Primeiro porque eu não acreditava que eu passaria em nada, em nenhuma faculdade, dada talvez o terrorismo que se fazia na época. Hoje está muito mais difícil, eu brinco que eu não sei se eu fosse fazer medicina hoje se eu conseguiria passar, ainda mais na USP, como passei naquela época. E acabei passando, né, do terceiro colegial, e aí abriu-se um outro capítulo na minha vida. Bom, agora esse acaba aqui. Não, se você quiser, eu vou continuar falando. Eu estava pensando se eu acabava aqui ou não. Entendi. Que talvez tivesse mais alguma coisa para falar.